Flamengo e Bahia, Lazio e Juventus. Separei os dois melhores jogos desse sábado para analisar eles aqui nesse vídeo. Vamos lá então, separei esses dois que são, na minha visão, os dois melhores jogos do dia. Tem outros jogos interessantes também, tem alguns do Brasileirão, tem o jogo do Bayern de Munique na Bundesliga contra o Mönchengladbach e por aí vai. Tem outros jogos interessantes. Eu diria que depois desses dois, Mônaco e Lyon é o mais nivelado, mais equilibrado, tá bom? Então a gente vai passar primeiro por esse Flamengo e Bahia, depois por esse Lazio e Juventus para analisar todas as odds, tá? Já queria avisar duas coisas. Primeiro, eu diariamente estou postando a análise Análise não. As apostas, todas as apostas do dia. Então, por exemplo, eu estou postando esse vídeo ainda na sexta-feira. Hoje de manhã cedinho eu trouxe todas as apostas do dia. Então, para o sábado vai ter a mesma coisa. Então, você se inscrevendo e ativando o sininho, o YouTube vai te mandar esse vídeo, tá bom? E já fiquei esse aviso então para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Vamos lá então. Olhando primeiro para as odds de resultado, vitória do Flamengo paga 1,38, o empate 4,50 e vitória do Bahia 9,50. Cara, o único motivo para essa odd do Bahia pagar 9,50 é se o Bahia for com time reserva. O único motivo. Porque olhando o momento recente não faz o mínimo sentido uma odd tão discrepante assim. É um Bahia que apresenta futebol bom. Tudo bem, vem de um tropeço pesado contra o Nacional em casa, se complicou no grupo da morte da Libertadores. Ainda é o líder, mas agora tem 2 jogos como visitante. E é um Flamengo que nos últimos 3 jogos na Libertadores perdeu em casa para o Central Córdoba, empatou com a LDU fora de casa e empatou com o Central Córdoba fora de casa também. Então é um Flamengo oscilante e no Brasileirão perdeu para o Cruzeiro. Então é um Flamengo que vem oscilando, talvez um momento de maior oscilação do Felipe Luiz no comando do Flamengo. Mesmo assim, não é um momento ruim, é porque de fato o Felipe Luiz acostumou a gente com um Flamengo de alto nível que praticamente não perdia, né? E agora vem nesse momento de oscilação. E já é um Bahia que vinha num momento espetacular, veio de vários jogos em sequência vencendo por 1-0, mas tropeçou contra o Nacional, né? Eu tenho esse critério de odd 1,25, odd 1,50 e odd 2. Então, encontrando ao menos duas linhas para a gente montar uma múltipla, envolvendo esses 3 cenários, eu monto aqui. Então, a gente vai olhar primeiro olhando o cenário de odd 2, nesse jogo de Lazio e Juventus. Depois de odd 1,5, olhando os dois jogos. Depois de odd 1,25. Então, olhando primeiro para a linha de finalização, do lado do Flamengo não tem nada de odd 2. Do lado do Bahia, tem o David Duarte, ele é zagueiro, e o Ramos Mingo, zagueiro também. Então não são linhas boas. Linha de gol do Bahia, pagou 1,90, quase chegou na odd 2. Do Flamengo, logicamente, não vai pagar tudo isso. Cartão no segundo tempo, do Flamengo paga 1,33, do Bahia paga 1,14, não é o ideal. Chute a gol no primeiro tempo do Bahia, paga 1,40, também não é o ideal. Então de odd 1,5 nesse jogo não tem nada interessante no meu ponto de vista, né? E agora vamos ver Lazio e Juventus, tá? Depois a gente volta para Flamengo e Bahia, Lazio e Juventus de novo, só que no critério de odd 1,5. Então, olhando para Lazio e Juventus, são duas equipes na parte de cima da tabela. É uma Juventus que até metade da temporada, quando ainda tinha o Thiago Motta, né? Ele foi demitido um tempinho atrás já. É uma Juventus que perdia muito pouco e ganhava muito pouco, né? Empatava quase que todos os seus jogos. E agora tem algumas vitórias, algumas derrotas, enfim. Já o Lazio que faz uma boa temporada, foi eliminado pelo Bodo na Eurocopa não, na Europa League, né? Liga Europa. E acaba que o Bodo foi eliminado pelo Tottenham. É uma Lazio que poderia ter chegado mais longe do que chegou na Liga Europa, mas faz uma temporada consistente, uma temporada melhor do que eu imaginava, depois de perder o Immobile, né? Perdeu o Immobile, um tempo atrás perdeu o Milinkovic-Savic, foi perdendo peças fundamentais desse time e faz uma boa temporada. Tanto é que a gente vê que nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Jogando em casa no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio é sempre muito forte, tá? Então vai ser um jogo bem equilibrado. As odds estão assim, ó. Vitória da Lazio na odd 2,40, um empate em 3,20, vitória da Juventus na odd em 3,10. Eu vou trazer as minhas apostas para esse sábado, no geral passando por todas, mas esse é um jogo que dá para analisar essa linha de empate, tá? Na odd de 3,20, né? Enfim,
É um jogo que tem uma carinha de empate, tende a ser muito equilibrado. Linhas de finalização, olhando primeiro para o lado da Lazio, de odd 2. O primeiro aqui é o Milani, não conheço tão bem. Eu já comentei algumas vezes no canal, né? Eu não finjo que eu não conheço, não finjo que eu conheço o cara, aliás. E eu seleciono os caras que eu sei o estilo de jogo deles, tá? Então, o Milani não sei quem é, Bordon não sei quem é, Zaza. O único Zaza que eu conheço, acho que é Simone Zaza, atacante ex-Torino, não é esse. O Gil é zagueiro, o Romagnoli é zagueiro, o Gil é zagueiro espanhol, o Rissai é lateral também. Então não são linhas boas pela posição deles, naturalmente. E olhando para a Juventus agora, de odd 2, o primeiro aqui é o Alberto Costa, não sei quem é, deve ser português. Afonso Monteiro, não sei quem é. O Savona é um lateral, barra ala, né? O Renato Veiga, zagueiro barra lateral também, que veio do Chelsea. O Kelly, ex-Bournemouth, né? E o Kitengua. Então não são linhas boas. Linha de gol da Juventus, que é a zebra, paga 1,40, então não chega no ideal. Linha de cartão é um jogo que tende a ser mais faltoso, também não deve pagar quase nada, né? Ó, 1,22, 1,14, nada. Linha de falta e desarme agora, olhando primeiro pro lado da Lazio, de odd 2, Ibrahimovic, mas logicamente não é o Ibra, né? Então não. Não conheço tão bem esse Ibrahimovic, né? Que mais? Linha de falta na Lazio só tem isso. Linha de desarme agora. Ó, o Isaac paga 1,90, quase odd 2, mas o Isaac é ponta, não valeria a pena, né? E do lado da Juventus agora, linha de falta, vamos ver se tem aqui, odd 2. Odd 2 não. Linha de desarme, vamos ver aqui. Tem o Vlahovic, mas o Vlahovic é centroavante, então não vale a pena. E é isso. Chute a gol da Juventus no primeiro tempo. 1,20, também não chega nem perto. Então de odd 2 não tem nada de interessante envolvendo os dois jogos. Olhando para odd 1,5 agora, já que a gente já tá nesse lado de Juventus, vamos passar por ele e aí a gente vai no Flamengo. Olhando esse cenário de odd 1,5. Finalização da Lazio primeiro, vamos ver aqui se tem algo interessante de odd 1,5. Né? Entre 1,5 e 1,99, né? Que aí depois já seria do critério de odd 2. Primeiro aqui é o Provstgard, não conheço tão bem. Gigot também não. Di Tomás também não. Nazaro não. Belaiani não. O Luca Pellegrini, lateral esquerdo. Acho que é ex-Juventus, inclusive. Maruzic, lateral direito. Lazari, lateral direito. Então, não. O Lazari é um lateral direito ofensivo, né? Diferente do Maruzic, que é quase um zagueiro. Mas, é, não são linhas boas, não, tá? Por serem jogadores de defesa. Olhando pro lado da Roma não, da Juventus, né? A Roma é a rival da Lazio. O Busu não sei quem é, o Gatti é zagueiro, o Gil não sei quem é, o Rui não. O Locatelli é um volante, só que quase um primeiro volante, ele chega muito pouco ao ataque. Então, nada muito interessante. Linha de gol a gente viu que não pagava, cartão também não. Linha de falta, vamos ver aqui, de odd 1,5 na Lazio primeiro. Eu gosto de pegar meio campista. Então, Maruzic lateral, Romagnoli zagueiro, Ibrahimovic não sei quem é, o Diá centroavante, Rissai lateral, o Patrick Gil é zagueiro, o Isaacsen é ponta, quem mais joga de 1,50? O Lazar é lateral, o Gil é zagueiro, quem mais? O Guendouzi, uma falta do Guendouzi eu vou usar, 1,66. Vamos ver quem mais tem aqui. Provas Tigard de 1,80. Quem mais? Jorge 1,50. É isso. Linha de desarme agora, na Lazio, vamos ver aqui. Mas eu vou usar a falta do Guendouzi, tá? Ó, tem o Isaacsen pagando 1,90. Vamos ver, 1,50. Tem um desarme do Noslin. Noslin é atacante. E o Castelhano centroavante. Então, de desarme não. Vamos ver aqui, desarme e faltas do lado da Juventus até agora. Mas a gente já vai usar a linha de uma falta do Guendouzi, tá? Segundo volante, né? Tem ele, o, o Rovella no meio de campo da Lazio. Os dois fazem excelentes temporadas, né? Ó, o Wildes é atacante, então não. O Savona lateral, então não. Eu gosto de pegar meio campista, né? Eu já falei. Em Bangula, ele é meio atacante, né? Um cara que é mais ofensivo do que função defensiva. Do lado da Juventus aqui, de um desarme ó, de 1,50. Meio campista. Ó, o Colomani é atacante. E é isso. Então daqui a gente vai usar, do critério de odd 1,5, uma falta do Guendouzi. Tá? Então aqui odd 1,66, uma falta do Guendouzi.
E a gente vai ter que encontrar ao menos uma linha no jogo do Flamengo, né? Eu não faço individual, tem que ser ao menos uma dupla pra valer a pena no meu critério, né? Então vamos aqui, Flamengo e Bahia, encontrar ao menos uma odd de 1,50. O gol do Bahia paga odd de 1,90. Então eu não vou usar porque já vira quase uma odd de 2. Mostra que a casa trata muito mais como difícil de acontecer do que provável de acontecer. Fora que é um Bahia que vem meio que sem confiança para esse jogo. E é um Flamengo que, querendo ou não, tem um sistema defensivo bom, mesmo que esteja oscilando nos últimos jogos. Tá bom? Então, aqui, zagueiro não, linhas de finalização do Flamengo não estão boas. Aqui só tem o Luciano Juba. O Juba paga 1,83. Só que o Juba é lateral, né? Só se ele jogasse numa linha mais avançada. Linha de cartão no segundo tempo do Flamengo paga 1,33. Do Bahia 1,14. Chute a gol no primeiro tempo do Bahia pagava 1,40, né? Por pouco. Se aqui pagasse 1,50 ou o cartão no segundo tempo do Flamengo pagasse 1,50, né? Chegou perto, mas não chegou onde eu queria. Linha de gol aqui do Flamengo paga quase nada, ó, 1,11. Do Bahia 1,90, né? Mas que nem eu falei. Tá muito mais próximo da odd 2 do que da odd 1,5. Então acaba que a gente não vai usar do Guendouzi porque não tem com o que duplar ela. Mas de odd 1,5 é a melhor entre esses dois jogos. De odd 1,25 agora, vamos olhar aqui do lado do Bahia primeiro. Um chute do Cauli eu vou usar, tá? O Everton Ribeiro, não, ele não vem chutando tanto, vem sendo muito mais um meia armador da direita pro meio. Mas ele enfrenta o Flamengo, pode ser interessante também. O Jean Lucas chega bem à frente também, mas eu vou com o Cauli, tá? É o meio atacante do Bahia. No lado do Flamengo, 1,25, nada, nem o Wesley, cara. Meu Deus, tá muito esmagado essas linhas do Flamengo. Cara, o Bahia vai jogar com sub-20. Por essas odds, pelo amor de Deus, cara, tá muito esmagado isso. Ó, o gol do Bahia paga muito exagerado, né? Do Flamengo paga 1,11. O critério é 1,25. Então, um cartão no segundo tempo do Flamengo eu vou usar também. Do Bahia não. Então, eu vou usar um cartão no segundo tempo do Flamengo. Um chute do Cauli. Até o momento é isso. Chute a gol no primeiro tempo do Bahia, cara, paga 1,40. Mas que nem eu falei, pelas odds eu tô achando estranho, cara. Deve ser um Bahia que poupe jogadores. Então eu não vou usar chute a gol, não. Vou usar cartão no segundo tempo do Flamengo. E chute do Cauli. Tá. Então aqui a gente já vai fazer com certeza e vai ter variação. Eu não faço mais variação da variação de odd 1,5 e odd 2. Dessa daqui que é odd 1,25, sim. Tá? Então a gente vai conseguir pegar a variação e variação da variação. Né? E aí sim a odd vai lá pra cima. E eu tenho o critério máximo de 3 coisas, né? Então se a gente encontrar pelo menos 2 ou mais coisas, a gente vai ter que analisar o que a gente vai tirar. Finalização no lado da Lazio aqui, vamos ver de 1,25. Ó, o primeiro é o Vecino, não vale a pena, meio campista de contenção. Nuno Tavares, lateral esquerdo. Guendouzi é um segundo volante, né? A gente... Ribeiro é de 1,50, então é uma linha muito alta. Olhando pro lado da Juventus, que o resto, logicamente, paga mais, né? Só seguindo a ordem. Aqui, Angeli, não sei quem é. Azit, não sei quem é. O Kifrin Churran, meio campista. Cambiaço, um ala. Nibangula, um meio atacante, mas sem muita moral no time. Né? O McKinney também às vezes já jogou até de lateral direito, então aqui não. Linha de gol, cara, não vou usar gol nesse jogo não. Não vou usar gol nesse jogo. Linha de falta, vamos ver se tem alguma coisa beirando 1,25. Ó, tem o Tchaoma, não vou usar não. Ó, de 1,40 o Zacani atacante. Cara, o Rovella usaria, mas paga 1,20. Nuno Tavares lateral. Belaiana não sei quem é. O Pedro é atacante. Gigo não sei quem é. Nosli não sei quem é. Tá. Vamos olhar a falta do lado da Juventus agora. Beirando 1,25 ou mais, mas que não passa de 1,50. Cambiaço, não. Vlahovic, não. O Gatti, não. Que frente o Han. Ele chega muito à frente, né? O Locatelli... o Locatelli paga 1,22. O Locatelli eu iria usar, tá? Pagou 1,22. E Gonzalez, atacante. Mas essa é do que frente o Han é até que interessante, tá? Enfim. Vamos ver aqui. Ó, o McKinney, cara. Se o McKinney jogar no meio seria uma boa, mas ele já jogou de lateral direito na temporada, então não tenho toda essa convicção. Desarme aqui do lado da Lazio agora. Vamos ver aqui se a gente encontra
Ou o Guendouzi ou o Rovella, tá? Tem que ser um dos dois. Pagando 1,25. Ó, o Guendouzi 1,36 eu vou usar. E o Rovella nem abriu a linha. Um desarme do Guendouzi eu vou usar, tá? A falta pagava 1,66, o desarme 1,36. Mas a gente vai usar. E do lado da Juve, vamos ver aqui. Seria o Locatelli. É, só o Locatelli, cara. Que eu tenho confiança de pegar um desarme aqui. Ó, o Locatelli 1,071. Então não chega onde eu quero. Vou usar um desarme do Guendouzi, tá bom? Segundo volante da Lazio, um cara de construção. Ele e o Rovella fazem essas funções de criação. E aí a gente fecha então as linhas desse sábado. Um cartão no segundo tempo pro Flamengo. E um chute do Cauli no jogo. E um desarme do Guendouzi, tá? Então a linha do cartão do Flamengo tá boa. Aliás, eu não quero segregar por tempo não, cara. Tem que ser pra jogo todo. Vou tirar o cartão do Flamengo. Que eu já deixei de analisar a linha de primeiro tempo também, né? Na NBA primeiro quarto. Tem que ser jogo todo. Então um desarme Guendouzi e um chute do Cauli. É o mod 1,70, tá? Beleza. E a variação, que é o dobro disso, né? Então, ó. Dois desarmes do Guendouzi. E no jogo do Flamengo, dois chutes do Cauli. Que nem eu falei, pelas odds exagerada do Bahia e esmagada do Flamengo, eu acho que deve ser um Bahia time misto, tá? Porque não é possível pagar 9,50 pro Bahia. Então 5,25 é essa variação aqui, de 2 de cada um. E como a gente tá no critério de odd 1,5, 1,25 aliás, né? Que é a mais baixa de todas, aí a gente usa a variação da variação. Se fosse 1,5 ou odd 2, não. Mas como é de odd 1,25, dá pra fazer isso, tá? Porque já é uma linha que vem analisada desde o início dela. E aí aqui então é só pegar 3 desarmes do Guendouzi. Desarmes do Guendouzi aqui pra baixo. Aqui. Vai dar o que? Mod 30? Mod 24, tá? Então, ó, o Cauli é o mod 4 para 3 chutes dele. Lembrando, se ele for substituído, o cara que entrar no lugar dele, se ele finalizar, bateu. Tá? Só que assim, se ele for substituído no primeiro tempo, a linha continua viva, só que do cara que entrou no lugar dele. Tá? E o Guendouzi é a mesma coisa, só que para desarmes, né? Enfim, juntou deu só de 24 na variação da variação. Tá bom? Tá, então deu pra gente analisar todas essas linhas desses dois jogos. Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu pra passar por esses dois jogos, tanto o Flamengo e Bahia, quanto esse Lazio e Juventus, que nem eu falei. Mônaco e Lyon também é um jogaço muito equilibrado. Acaba que o PSG já ganhou a Ligue 1, né? Então, essas duas equipes poderiam inclusive brigar por título, mas em determinado momento da temporada as duas oscilaram, né? Enfim, no final das contas a gente usou as linhas de desarmes do Guendouzi e finalizações do Cauli. Que nem eu falei, eu tô achando estranho essa odd do Bahia tão exagerada. Quem torce pro Bahia, ou torce pro Flamengo, ou tiver a informação certinha, se quiser pode confirmar aí nos comentários, mas provavelmente por essas odds o Bahia deve ir com um time misto. Já pensando, semana que vem tem a Libertadores de novo? Provavelmente, né? Porque que nem eu falei, no início do vídeo, o Bahia se complicou perdendo pro Nacional, tá? E pra pagar tudo isso nessa vitória do Bahia, porque pelo futebol apresentado das duas equipes, não era pra pagar tudo isso. É um Flamengo oscilando e um Bahia que vinha bem, só que perdeu o último jogo, né? Deve ter alguma informação de time misto do Bahia. Porque ó, de 9,50 tá doido. Enfim, mas deu pra gente utilizar essas linhas tanto do Cauli, tanto do Guendouzi. Teria a linha de cartão no segundo tempo do Flamengo, mas que nem eu falei, eu não vou mais nichar por tempo, né? Eu já abandonei de primeiro tempo e me bateu essa luz durante aqui a análise de não usar segundo tempo também não. Logicamente, só jogo todo, que nem eu comentei, tá bom? E é isso então. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que sábado de manhã vai sair todas as apostas do dia que eu montar, tanto para NBA, tanto para futebol, tá? Então já se inscreve e ativa o sininho. Valeu e falou!